Também. Vamos ler a palavra do Senhor, como diziam os mais antigos, vou ficar bem à vontade aqui, sem mais delongas. Só quem tem alguns cabelos brancos lembra dessa expressão, sem mais delongas. E eu sou novo, viu, pastor Fábio? Na carteira está dizendo que eu tenho 50 anos, mas eu acredito que é 30, 29 para 30. Viu, querido? Você sabe, né? Essa cor aqui, né, nos ajuda muito, né? Não envelhece. Somos abençoados. Oh, Jesus amado. Jeremias, capítulo 24. Uma palavra que surgiu de um momento em que eu pedi ao Senhor, estava clamando ao Senhor por uma resposta, dentro de 2 semanas, e eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Estou saindo de um processo de uma infecção na garganta, um resfriado, e se houver qualquer falha aqui, vim pedindo ao Senhor, não me deixe tossir. Me ajude. Jeremias 24, a partir do 1º versículo. Um texto profético de Jeremias ao povo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 2 cestos de figos. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons. Como eram os figos, irmãos? Muito bons. Como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a essa terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra, como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Podeis assentar. Abaixemos as nossas cabeças, fechamos os nossos olhos. Senhor, te damos graças pela oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos na Tua presença nessa noite, diante da Tua palavra. Cumpre o Teu propósito em nossos corações. Ó Deus, o Senhor, ó Pai querido, Espírito Santo está conosco nessa noite. Ó Deus, que o Senhor cumpra, Senhor, a Tua obra, Senhor, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus. E de nos ensinar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, de mais precioso para os nossos dias, para esta igreja no aniversário dela, ó Deus, e para, Senhor, as nossas vidas no amanhã. Ó Deus, para que possamos colocar em prática e viver segundo a Tua boa vontade. No nome de Jesus é que nós oramos a Ti. Amém e amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, que o Senhor deu a Jeremias, o profeta chorão, esse que foi chamado pelo Senhor, quando ele se achava ainda um menino,
E ele disse para o Senhor, eu sou menino, e o Senhor falou assim, não falas dessa forma. Eu te escolhi desde o ventre. Havia uma escolha do Senhor para que Jeremias estivesse diante dele nesse ministério sacerdotal, nesse ofício de sacerdote, mas nesse ofício de profeta. Nós sabemos que o sacerdote, ele ouve, ele empresta o seu ouvido ao povo. O povo conta as suas mazelas, os seus erros e pecados, confessa ao sacerdote, e o sacerdote então fala para Deus. Já o profeta, ele precisa ter o seu ouvido atento à voz de Deus, para poder falar com a sua boca ao povo. E o Senhor chama Jeremias para esse ofício precioso, de emprestar o seu ouvido a Deus, e emprestar a sua voz, a sua boca, o seu falar, para o povo, para trazer a exortação ao povo, para trazer a mensagem ao povo, tanto se ela fosse boa ou ruim. Jeremias precisava ser obediente, estritamente obediente à voz de Deus. E o Senhor o chamou para esse ofício de ser profeta. E o Senhor fala com ele, eu te escolhi desde o ventre. Já existia uma escolha para mim e para você, já existe uma escolha para nós. Nós fomos escolhidos. Eu fui escolhido. Eu louvo ao Senhor por isso, e eu dou graças ao Senhor, porque a graça do Senhor me alcançou. A graça do Senhor me salvou. A graça do Senhor que foi derramada sobre o meu pai, lá no Alto Limoeiro, daqui da cidade de Itaperuna, na zona rural de Itaperuna, quase chegando em Itajara. De toda a família dele, de toda a família do meu pai, de todos os seus irmãos, ele e a sua mãe foram os únicos que entregaram a vida ao Senhor Jesus. A minha avó morreu cedo, conheci, eu era pequeno, tenho vaga lembrança dela. Mas entre os meus tios, o meu pai foi o único que entregou a vida ao Senhor Jesus, através da pregação do pastor pastor Nilo Cerqueira. Tem até uma rua lá na SEAB com o nome dele. Pastor Nilo, um dos fundadores da segunda igreja batista aqui de Itaperuna. A congregação começou lá no Alto Limoeiro. Conta-se que o pastor Nilo ia a pé para ministrar na congregação da igreja batista no Limoeiro. E o meu pai foi alcançado. Irmãos, quando nós fazemos uma aliança com Deus, o nosso Deus também faz uma aliança conosco. Pergunta ao teu irmão, você tem uma aliança com Deus? Pergunta a ele, você tem uma aliança com Deus? Fala assim, fica tranquilo. Deus é o mais interessado em honrar essa aliança. Ele é o mais interessado, irmãos. Eu conto isso, não com alegria, mas com tristeza. Meus tios, todos faleceram de causas assim, estranhas. Todos, nenhum deixou, um rastro, não deixou descendência, não deixou nada. Mas eu vejo meu pai, no dia do aniversário de 1 ano de casamento do meu irmão, que foi o último que casou. Na sala, nós fizemos um culto na casa do meu irmão. Meu pai foi orar nesse dia, e ele falou assim, eu quero falar com vocês algo que eu nunca falei para ninguém. Eu quero dizer para vocês que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus lá no Alto Limoeiro. De todos os meus irmãos, eu sou o único que continuou firme na presença do Senhor. E ele falou assim, e quando eu lembro que quando eu era pequeno, o meu pai abandonou minha mãe por um certo tempo, na roça, e ela esmolava na roça, pedia ajuda na roça às pessoas para ajudá-la a criar os meninos, os filhos. E eu lembro que eu era pequenininho, agarrado à saia da minha mãe, e algumas pessoas passavam e falavam assim, ele não vai vingar, esse menino não vai vingar. Falava-se muito disso, de vingar, de não vingar, naquele tempo, esse menino não vai vingar. Ele falou assim, eu vinguei, comendo angu de banana verde, porque não tinha outra alimentação, era o que eles tinham, era o que dava, era o que tinha para o momento. E eu cheguei até aqui, eu casei,
ele falando assim, eu casei, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu casei, eu tive 3 filhos, e hoje eu vejo aqui os meus netos, e casei, agora já tem 1 ano do casamento do meu filho, do meu último filho. Ele falou assim, eu vi coisas, e eu tenho vivido coisas, que os meus familiares não viveram, mas eu consigo dizer para vocês, que tudo isso é porque eu fiz uma aliança com Deus um dia. Irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena estar na presença do Senhor. Vale a pena ser escolhido para esse ministério, ser escolhido por Deus, mesmo não sendo merecedores. É graça, é favor. É Deus falando com Jeremias, eu te escolhi. E é Deus chegando nesse capítulo 24, falando, Jeremias, o tempo é difícil, você está enfrentando um tempo desfavorável, onde muitos profetas estão dizendo coisas boas, estão profetizando coisas boas para o povo, mas eu temo pela tua vida, que você vai ter que ministrar o que eu lhe disser, e a palavra não é boa. Esse povo de Judá está sob juízo, sobre o meu juízo, sobre o juízo de Deus, do Senhor Deus de Javé, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o povo vai ao exílio. Não tem outra situação. É ordem de Deus, é juízo de Deus sobre esse povo. Vão para o exílio. Enquanto os profetas estavam dizendo que o povo não iria, que viria salvação, que viria ajuda, Jeremias fala assim, não haverá ajuda. Todos terão que passar por esse processo. E haverá um cativeiro, terão que ir para a Babilônia. Eu estou agindo sobre a vida de Nabucodonosor, não tem jeito. É um tempo de correção de Deus sobre o seu povo, sobre Judá. E Jeremias, então, nesse tempo, ele se torna o mal visto na nação. O rei não aceita, manda para o calabouço, rasga os seus escritos, coloca fogo. Jeremias está enfrentando oposição, mas ele é o profeta que precisa falar a palavra de Deus. O povo gostando ou não gostando, Jeremias estava ali para falar a verdade da palavra de Deus. Nós enfrentamos tempos difíceis, onde o certo virou errado. E o errado está certo. Você tem que pensar o que você vai falar. Olha que loucura, você tem que pensar se você tem o direito ou se você pode falar a verdade. É os tempos, porque senão seremos cancelados. Só se fala em cancelamento nas redes sociais. Só se fala em cancelamento disso, cancelamento. Irmãos, nós vamos estar num estreito a cada dia, e vai se estreitar mais ainda, mas eu creio, e eu tenho que dizer para os irmãos isso, o nosso Senhor Jesus não nos deixou enganados. Ele nos disse que a porta era estreita. Ele não nos enganou em momento algum. A porta larga é que conduz à perdição, mas a porta que leva aos céus, a porta da salvação, ela é estreita. E nós vamos ter que nos estreitar, nos apertar, para vivermos nesses tempos de hoje, nos tempos de amanhã, que sobrevirão e não serão tempos bons. Porque as coisas, a tendência não é melhorar, pelo contrário, a tendência é piorar. Até o que não precisa mexer, eles estão mexendo. Falou-se em Olimpíadas aqui, irmãos. O que tem a ver as Olimpíadas de 2024 de Paris com a Santa Ceia do Senhor Jesus com os seus discípulos? Vocês veem alguma conotação, alguma ligação? Nada. Mas eles têm que ir lá e mexer e mudar todos os elementos da Santa Ceia só para afrontar a quem? Afrontar a mim, a você? Muito mais ainda estão afrontando ao Senhor, Deus dos céus e da terra. E afrontando a igreja, afrontando o cristianismo. É os tempos que nós temos vivido. E a tendência é não vai melhorar. E nesse momento de caos para o reino de Judá, o Senhor traz para Jeremias uma visão.
E ele fala para Jeremias no capítulo 1. Jeremias 24, 1, se os irmãos da mídia puderem colocar para nós. Já está aqui? O Senhor me mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Aonde que estavam os cestos de figos, irmãos? Diante do templo do Senhor. Vamos toda a igreja? Diante do templo do Senhor. Não estava ali acidentalmente. O Senhor estava dizendo para Jeremias, a coisa é séria. Eu vou colocar esses cestos para você diante do templo. E o templo era tipo assim, o monumento mais importante para o povo judeu. Era o templo construído, o templo de Salomão, o templo do Senhor, o templo que o Senhor disse que não habitava em templo feito por mãos humanas, mas no dia da inauguração, que foi dedicada ao Senhor, que Salomão orou e em sinceridade falou com Deus, o Senhor veio ao templo. A glória do Senhor encheu a casa. A fumaça tomou todos. Os sacerdotes, ninguém conseguiu ficar de pé, todos caíram prostrados diante da presença do Senhor, da sua Shekinah. Então, foi algo grandioso, poderoso. O Senhor se manifestava no templo, e agora o Senhor coloca uma visão diante do templo, dizendo, é coisa séria o que eu tenho a dizer para o povo de Judá. E ele fala com eles dessa forma, verso 2 agora. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou de Jerusalém para o exílio a Babilônia, Joaquim, o próximo, filho de Joaquim, rei de Judá, os líderes de Judá, os artesãos e os artífices. Irmãos, olha, depois que eles foram levados, veio essa mensagem, veio essa visão diante do templo de Jerusalém para Jeremias. Eles foram embora, foram levados os melhores, os artesãos, os jovens, os que poderiam trabalhar. Nabucodonosor veio e levou o que tinha de melhor de Judá. Entre eles levou os jovens que nós conhecemos, levou Daniel, levou os seus amigos, que lá na Babilônia receberam o nome de Sadraque, Mesaque, Abidnego. Esther também tinha sido levada para o reino da Pérsia, juntamente com o seu tio Mardoqueu. Muitos foram levados, exilados, num tempo de juízo de Deus sobre aquela nação. Mas no próximo versículo o Senhor fala, olha, um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Próximo, os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Tinha 2 cestos, um com figos muito bons e outro com figos muito ruins, intragáveis. Agora vem o Senhor, no próximo versículo. Então o Senhor perguntou-me, o que você vê, Jeremias? E eu respondi, figos. O Senhor faz cada pergunta, né? Mostra um cesto de figos e pergunta a Jeremias o que é que ele está vendo. Maçã, pera. Tem algumas pegadinhas. Nosso Deus também é um Deus de alegria. É um Deus que também tem uma jogadinha desse jeito. A mesma coisa Jesus pega para o cego. Eu gosto desses negócios, quando Jesus chega para o cego e fala, o que você quer, meu filho? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chega diante do cego e pergunta, o que você quer? Aí alguém do lado, nossa, pelo amor de Jesus, Jesus está vendo que o homem é cego, vai perguntar se ele quer o quê? Mas, irmãos, a pergunta tem sentido, que ele poderia ser cego, mas está pedindo um casamento, né? Ele é ceguinho, mas quer casar, né? Poderia, né? Porque, na realidade, irmãos, o nosso Deus, o Senhor, Ele tem algo muito interessante. O Senhor vai falar conosco de uma forma muito própria, muito individual. Ele chega para mim, para você e pergunta, o que você quer de fato? Vai mexer conosco. E outra coisa, fala com o irmão,
Isso é para nos posicionar. Fala com o teu irmão, isso é para nos posicionar. O Senhor faz essas perguntas e muitas vezes nós chegamos diante de um texto, chegamos diante da palavra para nos posicionar. É para dizer, para mexer com você, o que você quer de fato. É quando o Senhor fala, levanta-te, toma posição. É quando o Senhor fala com aquela mulher em casa. A mulher do fluxo de sangue, irmãos, ela tomou a decisão aonde, irmãos? No meio da multidão? Ela tomou a decisão em casa. Ela saiu posicionada de casa. Ela falou assim, se hoje eu vou encontrar com Jesus. E ela confessou, se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curada. E ela foi o que, irmãos? Curada, para a glória de Deus. Há uma decisão em mim, há uma decisão em você. Nós precisamos nos posicionar. E é disso que o Senhor gosta. E o Senhor pergunta para Jeremias, o que você está vendo? E ele fala, figos. Próximo versículo. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. O próximo. Então a palavra do Senhor veio a mim. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá. Irmãos, vamos aqui conjecturar. Você está abandonando, foi forçado a abandonar a sua casa. Você deixou a sua horta em casa, plantadinha. Você estava cuidando. Você agora vai ter que deixar talvez um pai, uma mãe que estava doente. Você está sendo arrancado da sua família, do seu bairro. Você está indo para uma terra estrangeira. Você está indo para um país de cultura diferente, um país pagão. Você está saindo pelas ruas de Jerusalém, olhando para trás, o templo está ficando, a sua referência espiritual está ficando para trás. E você está indo em direção ao novo templo, à nova terra, dando um salto no escuro. Eu tenho certeza que eu não iria com alegria para um lugar desse. Eu não sei o que me espera do outro lado. Eu não sei se são prisões. Eu não sei se eu vou ser feito de refém. Eu não sei se vão usar o meu corpo para algum tipo, eu vou ser abusado de alguma forma. Vou servir de alguma forma para aquele país, para aquela nação, para aquele rei. E o Senhor está dizendo o quê? Que os exilados, esses que estão indo com esse sentimento, esses são os frutos bons. Eu ia imaginar, talvez, que as pessoas que fizeram estavam, graças a Deus, Nabucodonosor não me levou. Graças a Deus eu não fui arrancado da minha casa. Graças a Deus eu vou continuar no meu lugarzinho, no meu quintalzinho, na minha casa. Irmãos, esses que estavam talvez aliviados por não serem levados à Babilônia, nós vamos ver mais adiante, que foram os que foram deixados para trás e considerados por Deus como frutos ruins e intragáveis. O Senhor está dizendo para eles, olha, eu não penso como o homem pensa. Eu não ajo como o homem age. Eu não sou o homem para pensar como vocês. O meu projeto não é aqui, a minha visão não está aqui. A minha visão está ali, a minha visão está lá. A minha visão está num tempo futuro. É como se nós fôssemos transportados para Jeremias 29:11, onde o Senhor, mais adiante, ele fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Muitas das vezes nós pensamos, como esses exilados, que tudo acabou, que não tem mais solução, que estamos dando um salto no escuro. Mas o Senhor está dizendo assim, eu sei o que eu estou fazendo. É o Senhor dizendo para mim e para você, que Ele sabe o que vai nos acontecer no amanhã. É Ele dizendo para mim e para você, no meio da tua luta, no meio da tua prova, no meio dos teus desafios, que Ele ainda não perdeu o controle da situação. É o Senhor dizendo assim, todos estão dizendo que você está acabado. Todos estão pensando que com essa situação é o fim. Mas eu bem sei os planos, os projetos que eu tenho para a tua vida.
que isso é só um processo. E nós podemos ouvir o Senhor dizendo, suporta o processo. Porque no processo nós estamos sendo tratados. No processo tem coisas que o Senhor vai corrigir em nós. E nós podemos inferir e devemos inferir que Ele é um Pai amoroso, zeloso, e que esse Pai vai nos corrigir, irmãos. Vai nos tratar. E outra coisa, porque nos ama. O amor dEle, o zelo dEle é de tratamento. É de querer o nosso melhor. E nesses momentos, muitas das vezes nós achamos que estamos sozinhos. Muitas das vezes achamos que fomos abandonados. Mas é o Senhor tratando conosco. É o Senhor falando comigo e com você. Eu te amo. Eu te amo. Irmãos, eu falei que essa mensagem surgiu de um momento que eu estava vivendo. Tem 2 semanas que eu recebi uma notícia que eu não poderia, que eu não teria algo, que eu estava esperando e almejando. E eu fiquei entristecido, fiquei durante o dia triste, e meio choroso, assim, pelos cantos, que o homem também chora, né, irmão? O homem chora, gente? Amém? O homem chora. Ai, Jesus do céu. Um dia desse na igreja, tem uns 2 semanas, tua irmã saiu do culto descendo lágrimas. Aí ela veio, pastor. Eu falei assim, não olha para mim. Dizia até o seu olhar, porque só de ver alguém chorando, já começo a chorar. Eu sou manteiga derretida, então já tem um problema nisso aí. Não olha para mim não, irmão, tem misericórdia. Não quero chorar hoje. Mas eu estava nesse processo. E a minha esposa me ligou, eu orei por alguns momentos, orei ao Senhor, e falando com Deus, e colocando diante do Senhor. Por quê? Aquilo que eu estava esperando não aconteceu, mas eu não trabalhei de forma errada. Nem as pessoas que estavam comigo estavam trabalhando de forma errada. Nós somos levados a uma situação. Não tivemos como fazer nada. Então, isso trazia paz ao meu coração. Por quê? Porque eu estava sujeito a uma situação que vinha de ordem de terceiros. Mas mesmo assim a gente fica, mas eu queria, porque não sei o quê, tá bom. Minha esposa um dia me ligou de manhã cedo, falou assim, eu estava orando por você de madrugada. E eu pedi ao Senhor uma palavra. E eu abri a palavra à noite, na sala, no escuro, que a gente gosta de dormir, de orar na sala, nosso quarto secreto é na sala, pela madrugada. Não tem ninguém, está tudo tranquilo, é uma benção. Aí o que acontece? Ela me mandou isso, eu estava no trabalho, umas 9 horas, falou assim, olha, e eu hoje de manhã, eu fui verificar qual o capítulo que Deus tinha falado comigo. E Deus mandou para você Jeremias 24. Aí, comecei a ler, eu falei, Senhor, em que cabe? Eu fui tentando entender em que cabia na minha vida. Jeremias 24. E aí o Senhor começou a ministrar, começou a falar. E você vai ouvindo aqui, lendo ali, estudando ali, você vai entendendo, irmãos, que muitas das vezes, como esses exilados, esses escravos, esses servos que estavam indo para uma nação estranha, que estavam sendo levados, muitas das vezes nós somos levados por algumas situações. Muitas das vezes nós estamos no meio de um processo, não entendendo e querendo uma solução, ou querendo uma palavra do sim. Mas o Senhor está falando, meu, agora é não. Você está esperando um sim, mas para você agora é não. E eu preciso entender que Deus, irmãos, está no controle da situação. Eu preciso pacificar o meu coração, que não é agora o meu momento, é daqui a um mês, 6 meses, 1 ano, o tempo que for, irmãos, e o que Deus fizer vai ser melhor, irmãos. Esses frutos bons, o Senhor está dizendo, sou eu, pela minha graça, pela minha misericórdia, pela minha bondade, pela minha generosidade, que separei um remanescente, eu separei
um povo, uma parte do povo de Judá, no meio desses que são desobedientes, são rebeldes, que têm a mesma determinação do coração do rei Zedequias, eu tenho um grupo separado, que eu estou retirando dessa nação, dessa terra, e estou levando para uma outra nação, para preservar, e porque eu sou um Deus que cuido dos meus. Era fruto, irmãos, esses frutos bons, que representavam esses exilados, que estavam sendo levados para uma outra nação, eles estavam sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia do Senhor. E o Senhor fala, eles serão levados, eles vão para uma terra estrangeira, mas eu não esquecerei deles. Eles serão guardados, protegidos, abençoados, serão prósperos. E um dia eu os trarei de volta a essa terra, com um novo coração, convertidos a mim, voltados para mim, de uma nova forma, de um novo jeito. Eu os preparei, eu separei, eu estou conduzindo eles, mas eu os trarei de volta a essa nação, e os plantarei novamente. Sabe por quê? Porque eu sou Deus. O nosso Deus, quando Ele brada, e Ele fala, eu sou Deus na tua vida, meu irmão. E quando Deus está no negócio, irmãos, não tem quem pode impedir, irmãos. E tudo aquilo que o Senhor falar, vai se cumprir, irmãos, para a glória do seu nome. Não é para a glória do nome do pastor, ou do pastor Enilson, ou do pastor Fábio, para a glória do nome do Senhor, irmãos. Os frutos bons que foram levados, que eram anônimos, quando nós vemos o resultado desses frutos, nós vemos o cuidado de Deus, nós vemos a bênção de Deus anos e anos depois. Está lá na corte da Babilônia, abaixo de Nabucodonosor. Quem era o homem mais importante da Babilônia, irmãos? Irmãos, lembram? Daniel. Daniel era exilado. Mas o Senhor falou que ele tinha separado num cesto, estava levando, abençoaria, daria a sua bênção. Irmãos, Daniel, irmãos, envelhece, passa por reinos, é uma bênção, é governador, é judeu. Esther, irmãos, na corte de Assuero, se torna rainha, porque o nosso Deus não mente quando Ele diz, quando ele tem uma promessa, Ele cumpre a sua promessa. Ele é Deus de promessas. E eu pacifiquei o meu coração e entendi que não era o momento. E eu estou vivendo sobre a graça do Senhor, a generosidade do Senhor, a misericórdia do Senhor. E no dia que o Senhor quiser, as coisas vão acontecer. Simples assim. Como igreja que está fazendo um aniversário, os irmãos podem ter certeza, se você está fazendo a vontade do Senhor, deixa Deus agir, irmãos. Continue firme. O Senhor fala, está falando de plantados. Irmãos, olha, Ele fala que esses homens e mulheres que foram levados eram figos. O figo fala de uma fruta que é bênção e fala também de prosperidade. E quando você procurava alguma coisa assim, a figueira, é uma das árvores que identificava a nação de Israel. É árvore frutífera, é árvore de abundância, é árvore que dá fruto. Por que Cristo vai até a figueira e enfia a mão entre as suas muitas folhas e procura fruto? Porque a figueira, até fora do tempo, ela produzia frutos. Era uma árvore frutífera. E o que o Senhor chama para que cada um de nós sejamos? Uma árvore frutífera. Uma árvore que dê frutos. E que dê frutos bons. Porque o Senhor rejeita os frutos ruins. O Senhor fala, olha, os rebeldes, os que têm o espírito do rei Zedequias. Irmãos, Nabucodonosor, irmãos, mesmo sendo um conquistador, ele ainda foi generoso de colocar um rei naquela região. Colocou Zedequias como rei. Zedequias trai a confiança de Nabucodonosor.
Nabucodonosor fica sabendo, vem com justiça sobre ele, com juízo. Mata os seus filhos diante dos seus olhos. Fala assim, isso é a última coisa que você verá. E fura os seus olhos e leva ele cativo. O Senhor está dizendo, esses frutos ruins, que continua dizendo, os intragáveis, tem esse espírito de rebelião, de desobediência, que não são submissos à autoridade. E como igreja nós devemos ser o quê? Manifestarmos as qualidades que agradam ao nosso Deus. A obediência é uma delas. Um coração devotado, submisso à sua vontade, ao seu querer, à sua autoridade espiritual. Nos colocarmos como essa árvore frutífera diante do Senhor. Colocarmos como uma figueira diante do Senhor. Para produzirmos muitos e muitos frutos, independente se é para A ou para B. Para aquele, se o irmão vai gostar ou não. Eu sirvo ao Senhor, estou plantado na casa de Deus. Eu tenho um propósito, eu tenho um ministério. Eu fui chamado para frutificar. E para dar muitos frutos. E espera-se que a igreja metodista, que a metodista da Vinhosa dê muitos frutos. Para a glória de Deus. E nós concluímos nessa noite com essa mensagem, irmãos. Que pode ser que eu e vocês tenhamos ou estejamos passando por algum tempo de luta ou de dificuldade. Pode ser que você tentou, lutou, tem orado, tem clamado e ainda não chegou a resposta. Pode ser que você tenha feito planos os mais diversos, mas eles não se concluíram em vitória, em resultado bom. Se você está dentro do propósito de Deus, fala com o irmão, fica na vontade de Deus, fica na presença de Deus. Simples assim. Nós temos que nos posicionar em permanecer na presença do Senhor. Fique na presença do Senhor. Fique dentro do propósito de Deus para a tua vida. Se não aconteceu hoje, meu irmão, aguarde. É o que eu tenho para dizer. Tenha calma, paciência. Espera em Deus. E as coisas vão o que, irmãos? Acontecer. E foi isso que Abacuque falou. Todavia, me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Olha isso, irmãos. Ainda que as coisas não sejam do jeito que eu quero, eu ainda me alegrarei no Senhor. E esperarei no Deus da minha salvação. O Senhor disse para Jeremias, mostrou para ele e falou-lhes, são meus. Podem passar pela adversidade, vão ser levados, podem ser taxados de escravos, podem ser taxados de exilados, de servos, de abandonados. Mas olha, não se engane, eu estou no controle. Eu estou cuidando. Eu estou guardando. Ninguém vai tocar. Eu vou fazê-los prosperar. E no tempo certo eles voltarão a essa terra novamente. E eu restabelecerei eles como nação. Porque se converterão a mim de todo o coração. E o Senhor está falando para mim e para você, olha, se converta de todo o coração. Volte-se para Deus. O Senhor faz uma advertência a uma igreja do Apocalipse, e Ele falou assim, olha, vocês têm qualidades aqui, ali, acolá, vocês são disso, são daquilo, mas eu temo que vocês deixaram o primeiro amor. E o Senhor falou com essa igreja o quê? Volte ao primeiro amor. Volte, se converta, se arrependa, confesse e volte para mim. Porque eu sou Deus de misericórdia. O Senhor é Deus de misericórdia. O Senhor é esse Pai que está de braços abertos, esperando você voltar para a casa paternal. É o Senhor que está cantando e soprando em nossos corações. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao
primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Alguém nessa noite que queira voltar para o Senhor? Esse pai que está de braços abertos. Podemos, pastor? Alguém que queira fazer esse compromisso com Deus, que queira se colocar dentro dessa cesta de frutos bons, apesar da adversidade, falar assim: eu quero estar no centro da vontade do Senhor, meu Deus. Alguém nessa noite que entendeu que precisa fazer uma aliança com o Senhor, e queira fazer isso nessa hora, a igreja vai estar orando por você, um jovem, uma jovem. Se você hoje decidiu voltar para o Senhor, hoje é o dia favorável. O Pai está de braços abertos. A igreja está neste lugar. Talvez você esteja passando por um momento como eu estava. E eu precisei me voltar e entender que Deus estava falando comigo. E falando: acalma o teu coração. Acalma o teu coração. O Senhor dizendo para mim: volta, fica na minha presença, e eu vou te, no tempo certo, você vai saber, você terá a resposta. Alguém? Vamos ficar de pé, igreja? Conceitos e valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao